Graças e paz, queridos. Estamos em mais um A Palavra é 10. Sou o pastor Jean Carlos e hoje quero estar compartilhando com você uma palavra que fala do apóstolo Judas. O apóstolo Judas, que é irmão de Jesus. Ele é irmão de Jesus e lá em João capítulo 7, verso 5, no início, quando Jesus começou seu ministério, seus irmãos não criam nele. Então, Judas precisou desenvolver fé, ele precisou acreditar no seu irmão, e ele foi seguindo o seu irmão, passou a ser um dos apóstolos, e ele, numa certa ocasião, em João capítulo 14, do 21 em diante, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas logo pergunta para Jesus, e aqui diz que é Judas, não o Iscariotes, Judas, o irmão de Jesus. Ele disse: por que razão o Senhor manifestará a nós e não ao mundo? Olha a pergunta de Judas: por que você manifestará de uma forma particular para nós? E Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então Judas começou a perceber que a fé vem primeiro com a morada do Espírito Santo dentro de nós. Jesus promete a morada do Espírito Santo para aqueles que amam a palavra. O Espírito Santo começa a testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E foi isso que aconteceu com Judas. Ele foi desenvolvendo a sua fé, ele foi crescendo, e ele chega a dizer na sua carta que é necessário se batalhar por essa fé. Então, a carta de Judas é o penúltimo escrito neotestamentário, então é fácil achar, é só você ficar próximo ali de Apocalipse, você já encontra Judas. Judas, no verso 3, diz: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, uma vez que foi dada ou entregue a todos os santos. Então Judas estava chamando a atenção dos demais apóstolos, e aqui no início desta epístola, na saudação, ele diz: eu sou Judas, irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Então ele é parente de Jesus também, ele é irmão de Jesus, e ele está aprendendo a batalhar pela fé. O seu vínculo com Jesus não garante que ele seja um homem de fé, ele precisa estar buscando isso, lutando por essa fé, e ele nos incentiva a batalhar por essa fé. Essa fé que vem através da oração do Espírito. Lá na frente, no versículo 20, ele vai apontar o caminho para batalhar pela fé. Mas vocês, meus amados, edificai-vos na fé santíssima, que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então a oração no Espírito Santo, a oração em que você faz com que o teu espírito se una ao Espírito Santo para que produza até sons inexprimíveis, essa é a oração que nós fazemos, chamada oração espiritual. Paulo, nas suas cartas, diz que a gente precisa orar com entendimento, mas precisa também orar em língua. Orar nas outras línguas é orar no Espírito exatamente. O Espírito compreende essa linguagem. A nossa mente, quando a gente está orando em línguas, ela fica infrutífera. Por isso, a gente não entende, mas Deus entende. E Deus está revelando coisas profundas ali para aquele que está orando em línguas espirituais. Ele está se capacitando, ele está entrando numa área de guerra, e ele está vencendo seus temores, vencendo suas barreiras interiores, vencendo as circunstâncias, porque o Espírito tem fé. 2 Coríntios 4,13, Paulo disse: eu criei, por isso falei. O Espírito crê, ele diz lá, Espírito com letra minúscula, que é o nosso. O nosso Espírito, ele é de fé. O nosso Espírito tem fé. Ele crê, por isso ele fala. E aí você pode até profetizar as mudanças na sua vida, porque o Espírito que está dentro de você, ele está querendo chamar a palavra de Deus, tirar dessas letras do papel e se tornar rema,
tornar poder na nossa vida, operar maravilhosamente, ter uma fé firme para a gente não vacilar diante das circunstâncias. E Judas, ele diz também que nós precisamos ajudar pessoas, porque nem todas as pessoas estão firmes na fé. Mas Judas pede para a gente ser cauteloso, e quando formos tirar alguém como se fosse arrebatando-os do fogo, a gente precisa ter cuidado com as vestes, para não queimar, para não sujar. Então ele diz isso no verso 24, quando ele diz no 24 assim, 22, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvando-os do fogo. Tá? Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, alguns caíram porque faltou fé. Alguns caíram porque não prevaleceram na fé, porque não lutaram por sua fé. E Judas diz, vamos estender a mão, vamos socorrer, vamos tirá-los desse fogo, mas vamos ter cuidado para não deixar a nossa veste suja. Paulo ele orienta Timóteo que o vaso pode ser limpo, mesmo o vaso que é considerado de desonra. Se ele se purificar desses erros, será vaso útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Por isso a limpeza é necessária. A gente tem que ter cuidado com as nossas vestes. Você precisa socorrer pessoas, eu preciso socorrer pessoas, mas eu não posso cair na lama com alguém que já está na lama. Eu preciso tirar essa pessoa da lama e não me contaminar, manter-me puro para poder prevalecer sobre o pecado. Então essas são orientações de Judas muito importantes para nós. Judas, ele cresceu como apóstolo, ele desenvolveu sua fé, o Espírito Santo desceu sobre ele, deu poder para ele, ele pregou o Evangelho, ele nos deixou um legado dessa carta escrita. Então batalhe pela sua fé, tenha a sua fé firme, faça a sua fé crescer e ajude pessoas com a sua fé firme, sabendo que você não vai cair. E deixa eu falar mais uma vez sobre o meu livro, Tribunais Bíblicos, que você possa adquirir o seu, R$30, tá? Se você me procurar nas redes sociais, eu vou deixar lá meus contatos para você entrar em contato comigo, né, o WhatsApp principalmente, para a gente conversar, saber se você vem na igreja buscar, né, então como é que eu faço para te entregar. Mas a gente quer abençoar a sua vida. Por R$30 você tem um bom conteúdo, uma leitura muito boa, um tema que não é muito falado. Esse tema foi desenvolvido quando eu morei em Curitiba e participei de 7 julgamentos como componente do tribunal do júri. E Deus me deu revelações sobre os tribunais que acontecem na Bíblia, tá? Desde o tribunal para o pecador, que é o tribunal da graça, passando pelo da consciência, que é do cristão quando vacila e peca, passando pelo corpo do sangue, sacerdotal, passando também pelo bema e o angelical e por último o trono branco. Então aprenda sobre esses 7 tribunais, vai ser muito bom para a sua fé, para o seu conhecimento, tá? Me procure que a gente vê como vai entregar a você. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha o resto de semana abençoado, que Deus abençoe juntos, de geração em geração, nós confiamos em Deus.